Boa tarde a todos. Cumprimento os senhores conselheiros, o senhor Procurador da Fazenda do Estado, o senhor Procurador do Ministério Público de Contas, cumprimento o senhor Secretário-Diretor-Geral, cumprimento a todos os presentes. Eu declaro aberta a 28ª sessão da Primeira Câmara. A ata da 27ª sessão, realizada em 9 de setembro, foi encaminhada previamente a Vossas Excelências. Se não houver objeções, eu vou dá-la por lida e aprovada, colhendo-se as assinaturas. Ata aprovada, colham-se as assinaturas. A palavra é livre aos senhores conselheiros. Não havendo quem dela queira fazer uso, antes de iniciar os julgamentos do dia, eu indago ao senhor representante do Ministério Público de Contas, doutor Rafael Baldo, se há interesse em vista ou sustentação oral de qualquer um dos processos constantes na pauta do dia. Boa tarde, Vossa Excelência. Demais conselheiros, o Ministério Público não tem interesse. Obrigado. Então, passamos então à nossa sessão, parte estadual. Eu relato os itens ao meu encargo. Eu relato em conjunto os itens 1 a 4 da pauta. No item 1, se examina a concorrência, o contrato, os termos de aditamento, de recebimento provisório e definitivo, lavrados entre o Departamento de Inteligência da Polícia Civil, o DIPOL, e a Fundação Aplicações de Tecnologia Crítica. No item 2, o item 2 cuida de concorrência, contrato e dos termos de retificação relacionados à contratação efetivada entre o DETRAN e a Construdaer Construções Limitada. O item 3 se analisa termos aditivos de prorrogação de prazo, acréscimos de serviço, bem como devoluções caucionárias e os termos de recebimento e termos de encerramento, concernentes à contratação realizada pela FDE, Fundação para o Desenvolvimento da Educação. Nesse item 3, a concorrência e o contrato já foram julgados regulares. No item 4, em exame, nota de empenho emitida pela Coordenadoria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos da Saúde. Aqui também a ata de registro de preço e o pregão presencial já foram julgados regulares. Eu encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências. As falhas detectadas nos itens 1 e 2 foram objeto de apresentação de esclarecimentos e documentos que se mostraram satisfatórios ao saneamento do apontado. Nos demais processos, itens 3 e 4, nenhum senão foi apontado. Em todos, a instrução final é convergente pela regularidade. Eu acompanho a instrução e voto no sentido da regularidade dos atos praticados e pelo conhecimento dos termos de recebimento provisório e definitivo, bem como pelo encerramento das obrigações contratuais no item 3, destacando que nos processos serão juntados relatórios e votos individualizados. São votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Eu passo a relatar o item 5 da pauta. Trata-se de uma prestação de contas de repassos efetuados pela Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social de Sorocaba à Prefeitura Municipal de Porto Feliz, durante o exercício de 2010, no valor de R$ 102 mil, decorrentes da adesão ao sistema de transferência fundo a fundo, com objeto de transferir recursos voltados à instituição de programas destinados ao atendimento do cidadão em vulnerabilidade social. A fiscalização apontou a ausência da regular prestação de contas dos recursos repassados. A PFE e o Ministério Público de Contas opinaram pela irregularidade da matéria. Aqui não foi apresentada a prestação de contas dos recursos repassados, diante da equivocada interpretação pela origem aos decretos estaduais que regulamentavam o tema. A agravar a situação, não foi juntado aos autos nenhum documento comprobatório das despesas efetuadas, inviabilizando, no caso, o julgamento pela regularidade da matéria ora apreciada. Nessa conformidade, acolhendo as manifestações desfavoráveis da equipe técnica da fiscalização, da PFE, do Ministério Público de Contas, eu voto no sentido da irregularidade da prestação de contas em exames relativo ao exercício de 2010, no montante de R$ 102 mil.
condenando a Prefeitura de Porto Feliz à devolução da importância recebida com os devidos acréscimos legais, bem como suspendendo-a de novos recebimentos até a regularização da matéria perante essa Corte. É um voto que está em discussão. Votação. Aprovado. Eu peço permissão agora para relatar em conjunto os itens 6 a 9 da pauta, que cuidam de prestações de contas de recursos públicos repassados pela Secretaria de Estado da Educação, Fundo Estadual de Assistência Social da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, Departamento Regional de Saúde de São José do Rio Preto e pela Casa Civil, Administração da Casa Militar, as entidades elencadas nos autos. Em todos, a instrução é pela regularidade. Eu encaminhei previamente relatório e voto e acompanho a instrução e voto pela regularidade das prestações de contas em exame. Agora eu passo a palavra para o eminente conselheiro Renato Martins Costas para relatar os itens 10 a 14. Eu informo que há pedido de sustentação oral nos itens 11, 12, 13 e 14. Muito obrigado, senhora presidente. Cumprimento Vossa Excelência, o eminente conselheiro Dimas Ramalho, eminentes procuradores do Ministério Público, doutor Rafael Baldo, da Fazenda do Estado, doutor Vitorino Antunes Neto, e a todos os que nos honram com suas presenças. Relato item 10, senhora presidente, são as contas da Fundação para o Desenvolvimento das Ciências Farmacêuticas, Fundecif. O exercício é 2013. A instrução foi convergente no sentido da regularidade e o meu voto acompanha. Em discussão, em votação, aprovado. Para os itens 11 a 14, a pedido de sustentação oral, como já dito, eu convido a doutora Lilian Regina Gabriel Moreira Pires a tomar parte na tribuna. Cumprimento a doutora Lilian e retorno a palavra ao conselheiro relator. Boa tarde, doutora Lilian. Eu relato com relatórios e votos individualizados, senhora presidente, os itens 11 a 14. Cuida-se de concorrência e contratos firmados pelo DR com a construtora Camilos para obras na SP 312, com a FBS Construção para obras na SP 063, com Construoeste Construtora para obras na SP 425 e com JN Terraplenagem para obras na estrada SP 501. As questões que ensejaram a discussão ao longo da instrução estão ligadas à visita técnica, obrigatoriedade que seja feita por engenheiro civil e também a antecipação do prazo para prestação de garantia de licitar. São esses os dois aspectos controvertidos. Nestes processos, de 1 a 14, a instrução de ATJ e PFE foi convergente no sentido da regularidade, enquanto o Ministério Público de Contas opinou por diferentes procuradores pela regularidade nos itens 11 e 14 e pela irregularidade nos itens 12 e 13. É a síntese do relatório. Então, a palavra agora, doutora Lídia, de Vossa Excelência, pelo período regimental de 15 minutos. Perfeito. Boa tarde a todos. Cumprimento a senhora presidente, os senhores conselheiros, Ministério Público e Procuradoria. A minha fala aqui vai ser bastante breve e o tema, como já dito, diz respeito à questão do engenheiro, da obrigatoriedade que existia nos nossos editais e do recolhimento da caução. Com relação a esse tema, nós temos aqui 144 processos tramitando sobre essa questão no ambiente do tribunal, sendo que 65 deles já foram julgados como regulares, 21 com recomendação, 4 deles irregulares, 1 com aplicação de penalidade e 3 pendentes de recurso. E eu gostaria apenas de trazer com relação a isso que há uma divergência com relação a essa questão da visita técnica ter a obrigatoriedade do engenheiro. A gente tem o pleno, que entendeu que não seria, dada a complexidade de determinadas obras, que essa exigência seria
pertinente para se evitar divergências e alterações futuras. Na primeira Câmara também a gente tem esse entendimento, e, sem entrar nesse mérito, nós temos aqui, eu quero apresentar para vocês esta circunstância de divergência, e a autarquia DR, ela acatou a decisão do tribunal depois do primeiro semestre do ano passado, quando vieram as duas decisões, e retirou ambas as exigências dos editais. Então, nós estamos atendendo à exigência do tribunal, e, em razão desta divergência e do próprio efeito pedagógico do órgão de controle com a aplicação de sanção, ele surtiu o seu efeito, a autarquia fez a retirada em todos os editais depois do primeiro semestre do ano que vem. Em razão disso, a minha solicitação, meu requerimento é que os nossos processos, que os 4 processos sejam julgados com regularidade. Não obstante, aí o registro da sua irregularidade no momento pretérito à alteração desses editais, que aconteceu a partir do segundo semestre do ano passado. Só para poder complementar, de qualquer modo, em todos os processos aqui, tanto no 33979, nós tivemos 18 participantes. No 3415, nós tivemos 7 participantes. No 7045, 13 participantes. E no 43210, nós tivemos 10 participantes. Então, não obstante a exigência do engenheiro, a participação foi vasta, a gente teve competitividade, não restringimos a competição, embora a exigência, neste momento, que são de 2012, todos esses editais, ela existisse. Era só isso. Então, muito obrigada a todos. Nós que agradecemos a sua presença e participação, doutora Lília, e retorno a palavra ao conselheiro relator. Cumprimento a eminente advogada pela sustentação. Eu peço retirada de pauta, senhora presidente, com reinclusão automática. É regimental, retirada de pauta com reinclusão automática, os itens 11 a 14. Então, agora a palavra para os itens 15 a 22 é do conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Senhora presidente, senhor conselheiro, senhores procuradores, senhor diretor-geral, senhores funcionários, senhores advogados, o item 15 trata-se de termos aditivos ao contrato celebrado entre a Fundação para o Desenvolvimento da Educação, FDE, e a empresa Profac Engenharia e Comércio Limitada, para a construção de pré-escolar em São Paulo. Eu já disponibilizei voto previamente a Vossas Excelências. No que diz respeito ao segundo termo de editamento, as justificativas trazidas aos atos não esclareceram de forma satisfatória a alteração do prazo de execução e tampouco a real necessidade emergencial da inclusão de novos serviços, com reflexo direto no orçamento. Inconsistências e imperfeições também comprometem o terceiro termo do editamento, reforçando a ideia de que o planejamento foi falho, igualmente irregulares nos termos subsequentes. Voto, portanto, senhora presidente, pela regularidade do termo de editamento número 1 e pela irregularidade dos termos de editamento 2 a 5. E conheço, por fim, dos termos de recebimento provisório e definitivo. Após o texto julgado, solicito remessa dessa decisão ao Ministério Público de São Paulo, senhor presidente. Em discussão, em votação, aprovado. Agora, vou relatar em conjunto, com a permissão de Vossa Excelência, os itens 16 e 19 da pauta. Perfeitamente. 16, autos do tema aditivo de contrato firmado entre o Secretaria da Saúde, através do Centro Especializado de Reabilitação Dr. Arnaldo Pesutti, Cavalcante, e a empresa Apetece Sistema de Alimentação, visando prestação de nutrição e alimentação hospitalar. O item 17 é o contrato entre a Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, Sabesp, e a empresa Opsis, Operação de Sistema de Engenharia Limitada, para a prestação de serviço de engenharia. O item 18 é o contrato de habitação e a CPOS, a Companhia Polícia de Obras e Serviços, para a prestação de serviço técnico de especialização e engenharia. Item 19, prestação de contas de repasses, Secretaria de Estado da Saúde, através do Departamento de São José do Rio Preto, Associação do Pais, Amigos Profissionais e demais entidades. Já disponibilizei votos para Vossa Excelência previamente e não encontrei falhas graves que pudesse inviabilizar a aprovação dessa matéria.
Voto, portanto, pela regularidade dos itens em exame, ou seja, de 16 a 19 da pauta, senhora presidente. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. O item 20, requer retirada da corretora do gabinete. É regimental, retirado de pauta o item 20. O item 21, recurso ordinário da Fundação de Desenvolvimento Médico Hospitalar, FAMESP, em face da sentença que julgou ilegal a demissão de Daniela de Paulo Busnardo para o cargo de farmacêutico. Em preliminar, conheço do recurso. Conhecido. No mérito, prosperam os argumentos. Haja vista que a Fundação comprovou a prorrogação do prazo de validade do concurso e a admissão ocorreu dentro do prazo permitido. Ante o exposto, assim como entende a douta Procuradoria da Fazenda Estadual, o douto Ministério Público de Contas e também a Secretaria de Diretoria-Geral, voto no mérito pelo provimento do recurso. Voto que está em discussão, votação, aprovado. Agora, senhora presidente, trago para discussão e votação o item 22, recurso ordinário interposto pela Fundação Unibotucatu em face da sentença que julgou irregular a admissão de pessoal por prazo determinado e efetivada no exercício de 2009 para a função de agente comunitário de saúde. Em preliminar, conheço do recurso. Conhecido. No mérito, as razões merecem acolhimento. Na espécie, a ausência de processo seletivo pode ser relevada, por tratar de contratação fundamental no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. O objetivando tem ter necessidade temporária excepcional por interesse público e, além disso, trata-se de uma única admissão, pelo prazo de 9 meses, não havendo outra contratação temporária para o cargo em questão, com posterior realização do processo seletivo 02/2010, para o preenchimento efetivo do cargo. Voto, portanto, pelo provimento do apelo. Pelo provimento do recurso, voto que está em discussão, votação, aprovado. Encerrada, então, a nossa pauta estadual, agradeço a presença e participação do Dr. Vitorino Antunes Neto, representante da Procuradoria da Fazenda do Estado. Passamos, então, à parte da pauta municipal, relato os itens a meu encargo. Eu relato em conjunto os itens 23 a 26 da pauta, nos quais se analisa os atos praticados pelas administrações municipais na seguinte ordem. Item 23, o TC 13.895.026.05, uma concorrência, contrato e termo de prorrogação, firmados entre a Prefeitura de Diadema e Cioux Medicina Diagnóstica Limitada, objetivando a prestação de serviços médicos especializados. No item 23, foi assinado prazo por conta de publicação intempestiva dos atos, exigência de comprovação de seguro empresarial para fins de habilitação, necessidade de apresentação de comprovante de quitação de anuidade perante entidades de classe, exigência na fase de habilitação que os atestados de capacidade técnica viessem acompanhados de contratos e notas fiscais. Aqui a instrução, assessorias técnicas e chefia de ATJ, todos se manifestaram pela irregularidade da matéria em exame. Já o item 24, analisa-se concorrência e contrato assinado entre a Prefeitura de Olímpia e Cirus Engenharia e Construções Limitada, visando a contratação de empresa para a construção de 109 unidades habitacionais. SDG se manifestou pela irregularidade dos atos praticados em face da ausência de justificativas para adoção de índices econômicos nos patamares limítrofes aos aceitos por essa Corte, bem como em face da exigência imprópria relativa à comprovação de vínculo profissional do responsável. Já o item 25 analisa-se uma concorrência e contrato firmado entre a Fundação Municipal de Ensino Superior de Marília e a Quantum Assessoria em Física Médica Limitada, objetivando a prestação de serviços médicos. Foi assinado prazo aos interessados em face das questões relativas às exigências de qualificação técnica, afronta a súmula 25, exigência de certidão negativa de dívida ativa da União, emitida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e de certidão de quitação de tributos e contribuições federais, emitida pela Secretaria da Receita Federal. Toda a instrução de ATJ e assessorias e chefia pela irregularidade da licitação e do contrato.
E, por último, o item 26, trata-se de um termo aditivo de realinhamento de preços referente ao contrato firmado entre a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste e a empresa Alto Poço Central Santa Bárbara do Oeste. No item 26, as manifestações foram pela irregularidade em face do princípio da acessoriedade. Eu encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências e entendo que as matérias em exame não comportam juízo de regularidade. As questões objetos de apontamento nos autos não foram afastadas pelas razões e defesas apresentadas. Nessa conformidade, meu voto é no sentido da irregularidade do item 23, ou seja, da concorrência, contrato e termo de prorrogação celebrados entre a Prefeitura Municipal de Diadema, com aplicação de multa no valor individual de 300 UFESPs aos responsáveis e encaminhamento de cópias ao Ministério Público Estadual. Item 24, irregularidade da concorrência e contratos celebrados pela Prefeitura Municipal de Olímpia. Item 25, irregularidade da concorrência e contrato firmado pela Fundação Municipal de Ensino Superior de Marília. E item 26, irregularidade do termo de realinhamento de preços ao contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Oeste e o Alto Poço Central de Santa Bárbara do Oeste. Eu destaco que nos processos serão juntados relatórios e votos individualizados. São votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Eu passo a relatar em conjunto os itens 27... Peço perdão, que os itens 27 e 28 da pauta, eu retiro de pauta com retorno ao gabinete. Retiro de pauta 27 e 28 e relato 29. O 29 examina-se termos aditivos, bem como garantia complementar referentes ao contrato celebrado pela Prefeitura de Caieiras, que teve por objeto a locação de máquinas e caminhões. O pregão presencial e o respectivo contrato já foram julgados regulares. A fiscalização e chefia de ATJ manifestaram-se pela regularidade do primeiro termo e irregularidade do segundo termo, anotando que os acréscimos superaram o limite de 25% estabelecido no artigo 65 da Lei 8666. Eu encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências e observo que o acréscimo levado a efeito por meio do segundo termo, correspondente a 10,90%, somado àquele efetuado ao primeiro termo, de 15,26%, acabou por atingir o percentual de 26,16%, portanto, acima do limite de 25% estabelecido na Lei 8666. Feitas essas considerações, eu voto pela regularidade do primeiro termo aditivo e pela irregularidade do segundo termo aditivo, bem como pelo conhecimento da complementação de garantia. É voto que está em discussão, em votação, aprovado. Eu relato em conjunto os itens 30 e 31 da pauta. No item 30, examina-se concorrência e contrato, termos de alteração, termo de retificação e termo de recebimento provisório relativo à contratação verificada entre a Prefeitura de Tabatinga e a construtora Jordão e Bergamini Limitada, visando a construção de prédio escolar. No item 31, estão em exames primeiro e segundo termos aditivos, complementações de garantia, relatório de conclusão de serviço, referente ao contrato firmado entre a Prefeitura de São Bernardo do Campo e o consórcio Planserve e Oficina. A concorrência e o contrato já foram julgados regulares em ambos os processos. Após a apresentação de esclarecimentos, a TJ manifestou-se pela regularidade. Eu encaminhei previamente relatório e voto e acompanho a instrução e voto pela regularidade dos itens 30 e 31 da pauta. São votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Eu relato agora em conjunto os itens 32 a 34. No processo do item 32, é o TC 1364-00910, em exame um convênio celebrado entre a Prefeitura de Mairinque e a Beneficência Hospitalar de Mairinque. Já nos TCs 18, 17 e 16, 37, estão em análise as prestações de contas do exercício de 2008 e 2009. Inicialmente, no que diz respeito ao convênio, cumpre esclarecer que remanesce ausência de plano de trabalho em afronta ao artigo 116, parágrafo 1º da Lei Federal 8666, assim como não foi demonstrada a vantagem econômica obtida. Ademais, antes de completar um ano de celebração do convênio, foi firmado inicialmente
por um período de 60 meses, antes de completar um ano, houve um distrato com a beneficência hospitalar de Mairinque face ao insucesso da entidade em renovação de sua licença de funcionamento junto à Anvisa, haja vista a constatação por aquele órgão do não cumprimento de exigências anteriores quanto a adequações estruturais. No que diz respeito às prestações de contas dos recursos transferidos em 2008 e 2009, eu destaco, em primeiro lugar, que os apontamentos que atingiram, as irregularidades que atingiram o convênio, não maculam a averiguação da aplicação dos recursos. As falhas aventadas na instrução da prestação de contas em tela, a meu ver, podem ser objeto de relevação, com recomendação, especialmente em face da ausência de notícia de desvios de finalidade nas prestações de contas. Feitas essas ponderações, o meu voto é pela irregularidade do convênio, mas pela regularidade das prestações de contas. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Eu relato agora em conjunto os itens 35 e 36 da pauta, encaminhei previamente relatório e voto a vossas excelências. Trata-se de prestações de contas de recursos repassados pelas administrações municipais na seguinte ordem. Item 35, recursos repassados pela Prefeitura de Itapirapuã Paulista ao Serviço de Obras Sociais no exercício de 2008, objetivando a implantação e o desenvolvimento do Programa Saúde da Família. Fiscalização e a TJ são pela desaprovação da prestação de contas. Destaco que nos autos não tem nenhum relatório de atividades desenvolvidas, ou seja, não tem nenhuma documentação que demonstre a aplicação dos recursos, no item 35. Já o item 36 refere-se a recursos repassados no exercício de 2007, no valor de R$ 20.699, pela Prefeitura de Osasco, à Casa Beneficente Cristã Clara Nunes. A fiscalização apontou a ausência de prestação de contas dos repasses, informando que o montante atualizado foi inscrito em dívida ativa pelo órgão concessor. Aqui também a instrução é pela irregularidade. Eu passo ao voto dos itens 35 e 36 em conjunto. As prestações de contas em análise estão inquinadas de irregularidades. Nessa conformidade, eu voto no sentido da irregularidade da prestação de contas dos recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Itirapuã Paulista ao Serviço de Obras Sociais, no valor de R$ 217.101,29 e pela irregularidade da prestação de contas dos recursos repassados pela Prefeitura Municipal de Osasco à Casa Beneficente Cristã Clara Nunes, no valor de R$ 20.699,04. Voto ainda a condenação das beneficiárias, a devolução das importâncias destacadas, devidamente corrigidas, ficando proibidas de novos recebimentos até a regularização da matéria perante este tribunal. Ressalto novamente que nos processos serão juntados relatórios e votos individualizados. O item 35 e 36 da pauta que estão em discussão, em votação, aprovados. Eu relato agora o item 37 da pauta. Em análise, recursos repassados em 2005 pela Prefeitura de Osasco ao INAC, Instituto Nova Ágora de Cidadania. A fiscalização noticiou que a Prefeitura acatou a prestação, quitando parte do valor e glosando uma parte desse valor, no qual resultou o quê? Um recolhimento parcelado, um valor atualizado que dá 182 mil aproximadamente. Aqui encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências, e em face do relatado pela fiscalização, eu voto pela regularidade do valor de R$ 431.037,81 e pela irregularidade da parcela de R$ 69.662,18, que, atualizados à época da última análise aqui, totalizava 182 mil já. Então, voto regularidade parte do 431 mil e irregularidade parcela de 62.662. Voto pela condenação da beneficiária à devolução dessa importância devidamente atualizada e proíba de novos recebimentos até a regularização da matéria perante esse tribunal. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora eu relato em conjunto, eu peço permissão,
para relatar em conjunto os itens 38 a 52 da pauta. Eu encaminhei todos, relatório e voto. Tratam-se de prestações de contas de repasses públicos efetuados pelas prefeituras municipais de Guarulhos, Taboão da Serra, Ouro Oeste, Teodoro Sampaio, São Pedro do Turvo, Reginópolis, Bariri, São Roque, Iperó, Itaoca e Limeira, as entidades do terceiro setor por meio de convênios, contratos de gestão, termos de parceria, de valores inferiores ao limite para remessa a esse tribunal. Em virtude de algumas falhas durante a instrução processual, houve a notificação dos responsáveis nos seguintes itens: item 38, 40, 42, 47 e 49, os responsáveis foram notificados. Os órgãos concessores e as beneficiárias ofertaram esclarecimentos e documentos tidos por satisfatórios pela assessoria e chefia de ATJ, que se manifestaram pela regularidade das prestações de contas. Nesse mesmo sentido, foi a opinião do Ministério Público de Contas somente nos processos em que oficiou. Nos demais processos, não foram feitas objeções, contando com manifestações favoráveis da fiscalização no sentido da regularidade das prestações de contas. Eu acompanho a instrução e voto no sentido da regularidade das prestações de contas, sem prejuízo de recomendações constantes nos votos individualizados que serão juntados aos processos. São votos que estão em discussão, votação, aprovados. Eu relato em conjunto agora os itens 53 e 54 da pauta. Em exame, contas municipais das câmaras municipais de Rafard, exercício de 2011, e Guatapará, exercício de 2012. A instrução da matéria evidenciou o atendimento aos limites constitucionais e legais. Assim, na esteira dos relatórios e votos encaminhados a vossas excelências, eu voto no sentido de serem consideradas regulares, com ressalvas, as contas de referidas câmaras. São votos que estão em discussão, votação, aprovados. Eu passo a relatar em conjunto também os itens 55 a 57 da pauta. Contas dos municípios de Bento de Abreu, Pacaembu e Ribeirão Branco, todas referentes ao exercício de 2012. Eu encaminhei também, previamente, relatório e voto, e a instrução da matéria revelou falhas suficientes ao comprometimento das contas, na seguinte conformidade. Prefeitura Municipal de Bento de Abreu. Aqui houve uma compensação unilateral de contribuições previdenciárias. Prefeitura Municipal de Pacaembu. Também houve compensação unilateral de contribuições previdenciárias. Prefeitura Municipal de Prefeitura Municipal de Ribeirão Branco. Insuficiente aplicação de recursos do Fundeb, 95,04%. Houve compensação unilateral de contribuições previdenciárias. Déficit da execução orçamentária de 8,37%. Déficit financeiro e indisponibilidade para o pagamento de dívidas de curto prazo. Feitas essas considerações, eu voto pela emissão de parecer prévio desfavorável às contas da Prefeitura de Bento de Abreu, Pacaembu e Ribeirão Branco, sem prejuízo de recomendações e determinações que estão constantes do voto. São votos que estão em discussão, votação, aprovados. Eu relato primeiramente o item 58 da pauta. Cuida de recurso ordinário interposto pela Municipalidade de Santo Antônio da Posse, em face de sentença que julgou irregulares os pagamentos de ajuda de custo mensal e abono assiduidade à secretária e aos diretores municipais da Prefeitura no exercício de 2006, condenando ainda o senhor Norberto de Oliveiros Júnior, então prefeito municipal, ao recolhimento dos valores correspondentes devidamente atualizados. Aqui toda a instrução é pelo não provimento do apelo, a TJ e SDG nesse mesmo sentido. Eu encaminhei previamente relatório e voto, e entendo que as razões recursais não se mostraram suficientes para afastar as máculas. Nessa conformidade, eu sou pelo conhecimento do recurso e pelo não provimento. Em discussão, votação, aprovado. Eu relato agora o item 59, recurso
ordinário interposto pela Prefeitura Municipal de Santa Isabel, contra a sentença que julgou irregulares prestações de contas de repasses de recursos feitos em 2004, 2005 e 2006 pela recorrente Associação dos Moradores do bairro de Eldorado para execução do Programa Saúde da Família, condenando a entidade à devolução do valor recebido e proibindo-a de novos recebimentos. A assessoria de ATJ foi pelo conhecimento e provimento parcial do apelo. SDG se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Meu voto é pelo conhecimento do recurso e eu acompanho o posicionamento da SDG. A documentação encartada pela recorrente não comprova as atividades desenvolvidas pelos servidores contratados. Nessa condição, meu voto é pelo não provimento do recurso. Em discussão, votação, aprovado. Eu relato o item 60 da pauta, o recurso interposto pela Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura contra a sentença que julgou ilegais atos de admissão de pessoal por tempo determinado, com negativa de seus registros, em face da ausência de documentação que comprovasse a urgência e a necessidade das admissões efetuadas. Aqui, a TJ e chefia de ATJ é pelo improvimento, já a SDG é pelo provimento do apelo. Eu sou pelo conhecimento do recurso e, nesse caso, aqui acompanho a TJ, pois, no caso em exame, as admissões não foram precedidas de devido processo seletivo e não restou configurada a situação de emergência. Portanto, eu voto pelo não provimento do recurso. Em discussão, em votação, aprovado. Eu relato em conjunto agora os itens 61 e 62 da pauta. Item 61, recurso interposto pela Prefeitura de Laranjal Paulista contra a sentença que julgou irregulares a licitação, contrato, termos aditivos, referente ao contrato firmado com o Neoplan Agrimensura Limitada, em face da adoção de orçamento estimativo obtido junto às empresas consultadas, contemplando apenas o valor total do serviço, sem prever o detalhamento dos seus valores unitários. Na ocasião do julgamento desse processo, foi aplicada multa de 300 UFESPs ao responsável. A instrução, ATJ, assessoria e chefia e SDG, todos se manifestando pelo conhecimento e não provimento do recurso. O item 62, um recurso interposto pelo senhor Sandro Rogério Oliveira de Jesus, ex-diretor do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do município de Itanhaém, contra a sentença que julgou ilegais atos de admissão. O juízo de irregularidade foi motivado em função das contratações efetuadas não terem sido precedidas de processo seletivo. Aqui, a TJ é pelo provimento do recurso, já a SDG pelo não provimento do apelo. Eu encaminhei previamente relatório e voto, em ambos eu sou pelo conhecimento e, como fiz constar dos relatórios, as razões recursais não se mostraram suficientes para afastar as máculas que recaem sobre os atos praticados pelos interessados. Nessa conformidade, na esteira das manifestações desfavoráveis constantes do voto, dos processos, o meu voto é no sentido do não provimento, mantendo as decisões em todos os seus termos, ressaltando que nos processos serão juntados relatórios e votos individualizados. Votos que estão em discussão, votação, aprovados. O item 63 eu retiro de pauta com retorno ao gabinete. Eu passo a relatar, então, o item 64 da pauta. Trata-se de embargos de declaração, em face da decisão da primeira Câmara que julgou irregulares o pregão presencial, o contrato firmado entre a Sociedade de Abastecimento e Água e Saneamento, S.A. a Sanasa, e a Empresa Única Limpeza e Serviços Limitada. Em preliminar, estando em termos, conheço dos embargos, conhecidos, no mérito em que pese as razões ofertadas, não merece prosperar a pretensão dos embargantes, vez que o decisório não contém nenhuma obscuridade, dúvida ou contradição. Em face do exposto, eu voto pela rejeição dos embargos de declaração opostos. Em discussão, em votação, aprovado.
Eu passo a palavra agora ao eminente conselheiro Renato Martins Costa. Relato item 65, pregão presencial, ata de registro de preço, notas de empenho, Prefeitura de Ribeirão Pires com Proativa Alimentos, fornecimento de hortifruti e granjeiros. Instrução convergente pela regularidade, meu voto acompanha. Em discussão, votação, aprovado. 66, concorrência, contrato, termos aditivos, Prefeitura de Santo André, Consport Construtora, execução de escada externa de segurança do prédio do Executivo local. A instrução de ATJ pela regularidade e SDG pela irregularidade. O panorama dessa competição indica que 11 interessados retiraram o instrumento convocatório, participaram 4, restando apenas uma empresa habilitada. Houve exigência de atestados de capacidade operacional acompanhados de certidão de acervo técnico, que contraria a súmula 23. E na situação concreta, esse fato determinou a exclusão de interessados na disputa, pelo que julgo a matéria irregular. Em discussão, votação, aprovado. 67, concorrência, contrato, termo de aditamento, Prefeitura de São José dos Campos, com Teixeira de Freitas, Engenharia e Comércio, construção de creche. A instrução de ATJ é pela regularidade. Eu vou discordar das conclusões de ATJ, senhora presidente, senhor conselheiro, e me filiar ao posicionamento adotado inicialmente pela nossa UR, da fiscalização. A execução das obras se deu em desacordo com as especificações contratuais. Isso ocorreu por nítidas deficiências no projeto básico. Ausência de sondagem de terreno, de projetos topográficos, levantamento planialtimétrico, situações até que foram confirmadas na defesa apresentada pela Prefeitura. Isto me leva a declarar a irregularidade da matéria, bem como da correspondente execução contratual. Pela irregularidade, o voto que está em discussão, votação, aprovado. 68, pregão presencial e contrato, Prefeitura de Diadema com EICOM Controles Inteligentes, prestação de serviço de licenciamento de uso temporário, com a finalidade de controlar a arrecadação e gerência do imposto sobre serviços. A instrução de ATJ é pela irregularidade, SDG pela regularidade. Houve um ponto controverso na instrução, que envolve o item referente à qualificação técnica. Porém, a leitura de todos os subitens desta matéria, especialmente da linha A1, permite verificar que o serviço a ser comprovado deveria ser referente ao objeto do certame, com demonstração de aptidão para o desempenho de atividades pertinentes e compatíveis, em características, quantidades e prazos, nas quantidades mínimas de 50%, o que traz a matéria à conformidade de nossas súmulas 24 e 30. Com o SDG, eu voto pela regularidade. Em discussão, em votação, aprovado. 69, concorrência, contrato, termos de aditamento, Prefeitura de Itapevi com Soeb Construção, aquisição de concreto betuminoso usinado a quente e binder para pavimentação. A instrução é pela irregularidade. Tivemos aqui exigências de compromissos de terceiro alheios à disputa, bem como de licenças ambientais emitidas pela CETESB, que seriam pertinentes caso as empresas só pudessem disputar empresas que detivessem usinas de asfalto, o mesmo não se aplicando a outros eventuais distribuidores do produto, que mesmo estando aptos ao fornecimento pretendido, acabaram excluídos da disputa. Voto pela irregularidade, multa de 200 UFESPs à ex-prefeita responsável. Em discussão, votação, aprovado. 70. Inexigibilidade de licitação, contrato, termos aditivos, Prefeitura de São Carlos com Brasil Arquitetura, desenvolvimento de projeto executivo completo da segunda etapa das obras do Hospital Escola Municipal Professor Horácio Carlos Panepucci. A instrução aqui também é convergente no sentido da irregularidade. Inexigibilidade de licitação fundamentada no 2 do 25, notoriedade, né?
Mas o que ocorre aqui é que a contratação não ocorreu junto ao arquiteto detentor de notória especialização. Não se nega essa notória especialização do arquiteto. Só que o ajuste foi celebrado perante uma empresa que subcontratou o profissional em comento especificamente para a realização do projeto pretendido pela Prefeitura. Como bem lembrado pela Engenharia da TJ, os trabalhos exigidos envolvem a elaboração de todo o projeto executivo, o que engloba a responsabilidade técnica atinente a diversas áreas de atuação. Ao profissional a quem se reconhece a notoriedade, esses atributos estão limitados ao projeto arquitetônico. Portanto, com a unanimidade da instrução, voto pela irregularidade, aplicando multa de 200 UFESPs aos responsáveis. Em discussão, votação, aprovado. 71, termos de aditamento, termo de recebimento definitivo, a contrato do Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara do Oeste com Replan Saneamento, execução de sistema de afastamento e tratamento de esgotos. Matéria principal, concorrência e contrato, já foi julgada inapelavelmente como irregular, o que me leva, reconhecendo o princípio da assessoriedade, a votar pela irregularidade dos termos aditivos, tomando conhecimento do termo de recebimento. Em discussão, votação, aprovado. 72, pregão presencial, contrato, Prefeitura de Cotia com SP Alimentação e Serviços, objeto serviço de preparo de merenda escolar. Instrução é pela irregularidade. A principal questão que se discute nos autos refere-se à imposição de comprovação específica nos atestados de fornecimento de merenda escolar, em contrariedade à súmula 30. E a matéria ganha relevo porque ela foi objeto de exame prévio de edital. E o Tribunal Pleno determinou que não se exigisse comprovação específica. O que faz a Prefeitura? Troca a expressão preparo de alimentação escolar pela palavra merenda. Essa foi a maneira que a Prefeitura cumpriu a decisão do Tribunal. Voto pela irregularidade e multa de 400 UFESPs ao prefeito. Em discussão, votação, aprovado. 73, retiro de pauta com retorno ao gabinete. É regimental. A palavra continua com Vossa Excelência. 74, concorrência e contrato, Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos com CSF, Consórcio Shopping Ferraz, concessão de direito real de uso de terreno da Prefeitura. Instrução pela irregularidade. A defesa limitou-se a informar que o reajuste foi rescindido e sequer comprovou documentalmente tal fato. Os vícios apontados comprometem a totalidade dos atos praticados, com a instrução julgo irregular a matéria, multa de 200 UFESPs ao responsável. Em discussão, votação, aprovado. 75, pregão presencial, contrato, Prefeitura de Teodoro Sampaio com Aviação Londrina. Instrução pela irregularidade, objeto transporte de alunos. Uma proponente apenas participou do certame. As exigências de 2 atestados para fins de comprovação de aptidão para desempenho de atividade anterior contraria o parágrafo 1º do artigo 30 da Lei de Licitações, regularidade tributária em desacordo com o 29.3, exigência de compromisso terceiro alheio à disputa em contrariedade à súmula 15, previsão de licenciamento de veículos no município de Teodoro de Sampaio, indutora à propriedade prévia dos referidos veículos. Não há justificativa idônea sobre os preços contratados, voto pela irregularidade, multa de 200 UFESPs à responsável. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 76, o retiro de pauta com retorno ao gabinete, tendo em vista protocolo de petição. Retirado de pauta o item 76. 77, recursos públicos repassados pela Prefeitura de Araraquara a diversas entidades escolares. No exercício de 2012. Fiscalização apontou para boa ordem dos atos praticados, correta aplicação dos valores recebidos, e aqui chamo a atenção de Vossas Excelências que esses recursos destinados a APMs e conselhos escolares não foram utilizados para custear a despesa de pessoal, mas para aquisição de material didático, de cópia e cozinha, informática, escritório, enfim, produtos voltados ao dia a dia
do exercício adequado das funções das associações e do funcionamento das escolas. Pela aprovação. No item 77, a declaração de impedimento do conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, e eu acompanho o conselheiro relator. A palavra continua com Vossa Excelência. 78, também retiro de pauta, senhora presidente, com retorno ao gabinete. Protocolo de petição. É regimental, retirado de pauta, o item 78. O 79 são as contas da Câmara Municipal de Narandiba 2012. A instrução foi convergente no sentido da regularidade, com ressalvas. O meu voto acompanha. Em discussão, votação, aprovado. Com relatórios e votos individualizados de 80 a 82. Perfeitamente. Contas das prefeituras municipais de Vargem Grande Paulista, Dobrada e Pirangi, todas de 2012, e também com instrução convergente pela emissão de pareceres favoráveis. Os meus votos acompanham com as recomendações e determinações pertinentes. Em discussão, em votação, aprovado. 83, também retiro de pauta com retorno ao gabinete por protocolo de petição. Retirado o item 83 de pauta. Relato o último item ao meu encargo, senhora presidente, que é o 84. São embargos de declaração em face de acordo desta Câmara que deu provimento parcial a recurso para reduzir a multa aplicada ao responsável, mantendo-se a decisão singular quanto ao demais. Embargante é a Prefeitura Municipal de Guaratinguetá. Eu conheço e rejeito, tendo em vista o não admissível caráter infringente da medida. Em discussão, votação, aprovado. Agora a palavra para os itens finais é do conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Senhora Presidente, senhor conselheiro, senhores funcionários, advogados, item 85 trata-se, conforme o voto disponibilizado a Vossa Excelência, eu entendo que houve perda do objeto. Por isso eu voto pelo arquivamento, sem julgamento do mérito. Pelo arquivamento, eu voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Agora, item 86, representação formulado por Márcio Otávio Muniz Sintra, munícipe de Sorocaba, em face da Prefeitura Municipal de Sorocaba, por ter supostamente incluído exigências potencialmente restritivas no edital de concorrência 31 de 2010. A respeito dos pontos apontados pelo insurgente, a origem prestou todos os esclarecimentos e justificaram as exigências do edital. Dessa forma, eu voto pela improcedência da representação. Pela improcedência, voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Agora, senhora presidente, trata-se aqui de contrato entre a Prefeitura do município de Ribeirão Branco e o escritório Castellucci Figueiredo de Advogados Associados, visando a prestação de serviço técnico especializado na consultoria, assessoria tributária, jurídica e administrativa, com lastro e inexigibilidade de licitação. Assessoria técnica do TJ MPC, pronunciada pela irregularidade da matéria. A justificativa apresentada pela origem não respalda a contratação por inexigibilidade de licitação, porque não restou demonstrada a inviabilidade da competição, a singularidade do serviço e tampouco a notória especialização da contratada. Além disso, os serviços voltados à prestação de crédito previdenciário não podem ter tidos como singulares. Voto, portanto, pela irregularidade do ato de inexigibilidade de licitação do contrato de execução respectiva. Voto pela aplicação de multa ao responsável, o senhor Sandro Rogério Sala, no valor correspondente a 500 UFESPs, e após trânsito julgado, eu requeiro que cópia dessa decisão seja encaminhada ao Ministério Público do Estado de São Paulo e à Receita Federal do Brasil. É meu voto. O voto que está em discussão, eu só relembro que eu acabei de relatar, e nós aprovamos voto de parecer desfavorável à Prefeitura Municipal de Rio Branco, exercício de 2012, devido a compensações unilaterais de previdência. Pelo motivo... É verdade. É verdade. Voto que está continua em discussão, em votação, aprovado. Item 88, contrato entre a Prefeitura de Colômbia e a empresa FSF, visando a contratação de atrações artísticas. Munhoz de Mariano, Teodoro Sampaio, Biquíni Cavadão, Joanete Frederico, Annelise Mariana, para apresentação na Feira Agropecuária, no valor total de R$ 25 mil reais, e sem fazer licitação.
A situação, no meu ponto de vista, não se enquadra na hipótese do artigo 25, terceiro da Lei Federal 8666 de 93, uma vez que a contratação não foi feita diretamente ou através de empresário exclusivo. Eu voto, portanto, pela irregularidade do ato, de elegibilidade da licitação do contrato, e aplico multa ao responsável, o senhor Fábio Alexandre Barbosa, de importância correspondente a 160 UFESPs. É o voto. Que está em discussão, em votação, aprovado. Item 89, trata-se de dispensa de licitação decorrente de contrato da Prefeitura de Votuporanga e a Superintendência de Água e Esgoto de Votuporanga, SAEV, com o Banco Santander S.A., para a prestação de serviços bancários. A Prefeitura de Votuporanga e a Superintendência de Água e Esgoto de Votuporanga não demonstraram de maneira efetiva que a contratada limitava-se a gerenciar a folha de pagamento dos funcionários. Prova que lhes incumbia, tendo em vista a abrangência do objeto avançado. Ou seja, o contrato foi muito além do que deveria ser feito pela contratada. Portanto, eu voto pela irregularidade da licitação e aplico multa de 200 UFESPs aos responsáveis, senhor Nasser Marão Filho e Marcelo Marim Zeituni. Que está em discussão, em votação, aprovado. O item 90, contrato entre o Serviço de Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba e a Empresa Única Sorocaba Vigilância e Segurança Patrimonial, para a prestação do serviço de vigilância patrimonial. A exigência de prova de regularidade perante a Fazenda Estadual, mediante certidão negativa de débito, SMS, com finalidade diversa, vai contra a jurisprudência da Casa, visto que não guarda relação nenhuma com o objeto licitado. Além disso, das 10 empresas que manifestaram interesse em participar, 6 foram inabilitadas com manifesto excesso de rigor. Voto pela irregularidade e concorrência do contrato e voto também pela multa de 300 UFESP do senhor Geraldo de Moura Caiubi. Em discussão, em votação, aprovado. Item 91, termo de aditamento ao contrato entre a Prefeitura de Itapetininga e a empresa Partner, manutenção e terceirização para a prestação de serviço de varrição. As prorrogações da vigência contratual realizada no primeiro termo aditivo não foram precedidas de pesquisa de preço ou qualquer outro documento que comprovasse que isso foi vantajoso para a administração. O voto, conforme os termos do voto já disponibilizaram a Vossa Excelência, pela irregularidade do termo de aditamento e aplico multa dos 200 UFESP, senhor Roberto Ramalho Tavares. Eu voto. Que está em discussão, em votação, aprovado. Item 92, concorrência e contrato em termos aditivos, celebrado entre a Companhia de Engenharia de Tráfego e a empresa Splice Indústria e Comércio Serviços Limitada, para o fornecimento de regime de locação de equipamento de sistema fixo para fiscalização eletrônica de trânsito. Conforme o voto disponibilizado previamente, assim como a fiscalização, voto pela regularidade da matéria. Em discussão, em votação, aprovado. Item 93, termo de parceria da Prefeitura Lorena e Grupo de Ciência, Saúde e Educação, GASE, para a operacionalização em caráter emergencial do Programa de Saúde da Família, Programa de Apoio Ambulatorial e Pronto-Socorro. Embora devidamente notificada para esclarecer, a origem não se manifestou. No caso, o exame não foi realizado prévio estudo indicativo de vantagem ou economicidade dessa transferência de recursos e tarefas a outrem, em detrimento do desempenho do poder conveniente. Considerando que o Executivo vem realizando contratações de natureza ao longo dos exercícios, a falta de servidores não possui condão de justificar uma contratação emergencial, mas sim demonstra a falta de planejamento do órgão. Por fim, a grande amplitude das finalidades para as quais foi constituída a entidade revela que a beneficiária tinha pouco ou nenhum conhecimento específico da atividade estabelecida no ajuste, pois contempla o seu estatuto social uma abrangente diversidade e gama de atribuições, à medida que nele está prevista a atuação em projetos nas áreas sociais, saúde, meio ambiente, turismo, cultura, administração, como também no setor educacional, esporte e lazer, ou seja, quase tudo. No sentido desse voto, manifestou-se o doutor MPC, eu voto pela irregularidade do termo de parceria e aplico multa ao senhor Marcelo Gonçalves Bustamante no valor de 200 UFESP. Eu voto. Que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, senhora presidente, peço permissão para relatar os itens 94 a 98 da pauta. Perfeitamente. O item 94 é prestação de contas da Fundação Esporte, Arte e Cultura de Franca, Associação Ciclística de Franca e demais entidades. O item 95, prestação de contas da Prefeitura de Pederneiras, a Emandária Santa Casa de Misericórdia de Pederneiras. O item 96, prestação de contas de R$ 550.923,39 da Prefeitura de Macatuba, Irmandade Santa Casa de Macatuba. O item 97, prestação de contas da Prefeitura de Santa Isabel, a Associação dos Amigos Vila Guilherme e Vila Gomercindo.
E o item 98, prestação de contas decorrente de repasse efetuado pela Prefeitura de Guarulhos, Associação Guarulhense de Amparo ao Menor. Tendo disponibilizado votos a Vossa Excelência previamente, constatado o atendimento das formalidades, eu voto pela regularidade das prestações das contas em exame. Em discussão, em votação, aprovado. Item 99, prestação de conta de repasse entre a Prefeitura de Zé Bonifácio e a Santa Casa de Misericórdia de Zé Bonifácio, 2012, com base em convênio. No procedimento adotado, restaram falhas, como a falta de um plano de trabalho, complicação de metas, etapas ou fase de execução, plano de aplicação dos recursos financeiros e cronograma do desembolso, bem como não há documentos que demonstrem efetiva, especificamente, para quais atividades ou setores foram direcionados os recursos públicos recebidos. Voto pela irregularidade da prestação de contas. Em discussão, em votação, aprovado. Agora, prestação de contas de recursos públicos por meio de parceria firmada entre a Prefeitura Municipal de Itapira e Bola para Frente, ONG Escolinha Basquete Carina, OCIP, visando a prestação de elaboração de serviço socioesportivo. Dentre as falhas apontadas em votos disponibilizados previamente, destaque da descrição muito vaga do serviço aludido da nota fiscais, incongruência na prestação dos valores registrados nas notas fiscais. Não há prova no feito, também, da realização de estudo ou análise da vantagem econômica. Por fim, registro a ausência de relatório governamental acerca da execução do objeto e do termo de parceria. Voto, portanto, pela irregularidade da prestação de contas do exame. Voto pela condenação da entidade Bola para Frente Brasil, ONG, em solidariedade com o responsável à época, Rosa Malvina da Silva, a restituir aos cofres municipais R$250 mil atualizados, ficando a beneficiária proibida de receber novos reparos do poder público enquanto não for proibida a restituição. Voto, por fim, pela condenação de Rosa Malvina da Silva, presidente da Bola para Frente Brasil, ONG, e de Antônio Hélio Nicolai, prefeito de Itapira, ao pagamento de multas de regiões do FESP consideradas irregularidades apontadas. E também requeiro que cópia dessa decisão seja encaminhada ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, item 111, Câmara Municipal de Antonina, Barão de Antonina. Os limites constitucionais e legais atinentes aos aspectos econômico-financeiros foram devidamente observados. Voto pela regularidade, com ressalvas das contas em exame. Item 101, contas da Municipal de Barão de Antonina, pela regularidade. Item 102, requeiro retirada, votando no gabinete. Então, em discussão, primeiramente, o item 101, em votação, aprovado 101, retirado o item 102 de pauta, com retorno ao gabinete. A palavra continua com Vossa Excelência. 103, Barra do Turvo. Apreciação às contas atinentes a 2012 da Prefeitura Municipal de Barra do Turvo. As falhas apontadas, entre outras, destaca-se a falta de recolhimento de encargos previdenciários ao Instituto Nacional de Seguridade Social. Também não houve pagamento aos precatórios judiciais. E também, o que é grave, insuficiência da aplicação dos recursos do Fundeb. Voto, portanto, pela emissão de parecer prévio desfavorável à aprovação das contas anuais de 2012 da Prefeitura Municipal de Barra do Turvo. Em discussão, em votação, aprovado. Item 104, apreciação das contas anuais de 2012 da Prefeitura de Cajamar. O resultado da execução orçamentária, após retificação dos cálculos da chefia de ATJ e STG, evidenciou o déficit correspondente a 3,46% da receita arrecadada, sem qualquer amparo em superávit financeiro anterior. O desatendimento do disposto do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal é outra grave irregularidade, bem como a falta de recolhimento de encargos previdenciários. São motivos, entre outros, que levam a emitir meu voto de parecer desfavorável à aprovação das contas anuais de 2012 da Prefeitura Municipal de Cajamar. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 105, eu requeiro retirada, votando no gabinete. Retirado da pauta o item 105, a palavra continua com Vossa Excelência. E o item 106, trata-se das contas anuais de Clementina. Considerando o que já enviei voto previamente e tendo sido verificado o atendimento dos pressupostos legais, eu voto pela emissão de parecer favorável das contas em exame do município de Clementina, o item 106 da pauta, senhor presidente. Em votação, em discussão, o item 106 da pauta, em votação, aprovado.
Concluída, então, a ordem do dia, antes de encerrar os trabalhos, eu indago a representante do Ministério Público de Contas, doutor Rafael Baldo, se há interesse, se requer ciência específica de qualquer um dos processos constantes da pauta do dia. Não, Excelência. Muito obrigado. Então, eu declaro encerrada a 28ª sessão da primeira Câmara. Boa tarde a todos.